Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando para iniciar mais uma semana do nosso Jornal Regional, trazendo para você o que é destaque nos municípios, no estado, no Brasil e no mundo. Vamos às manchetes de hoje. Chuvas causam prejuízos e transtornos em diferentes regiões do estado, como Teresópolis, na região serrana, Macaé, no norte fluminense, e Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Polícia investiga a morte de policial militar lotado em Teresópolis, que foi baleado na região dos Lagos. Decisão do Supremo Tribunal Federal muda sistema de contratação dos servidores públicos. Prefeitura de Magé conclui a campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Você confere outras notícias das cidades, as informações policiais, previsão do tempo e muito mais agora no Jornal Regional. Bom, a gente vai iniciando esta edição, desejando aí que todos tenham uma ótima semana. Obrigado à nossa equipe técnica e a gente vai começar por um giro pelas informações dos municípios. Iniciamos falando sobre os transtornos causados pelas chuvas em cidades de diferentes regiões. A gente vê aí equipes da Secretaria Municipal de Agricultura de Teresópolis trabalhando em bom sucesso no interior do município, no terceiro distrito, após fortes chuvas da noite de sexta-feira, dia 8. No sábado, com o uso de equipamentos e caminhões, as equipes da prefeitura estavam trabalhando na desobstrução e manutenção de vias públicas. Segundo a prefeitura, as equipes permaneceram em estado de alerta para atuar de maneira integrada em resposta a qualquer eventualidade. As chuvas que caíram no principal bairro da zona rural de Teresópolis causaram prejuízos e transtornos aos moradores. Na cidade, a chuva da sexta-feira também causou transtornos e equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos tiveram que atuar na região da Várzea, no centro da cidade, onde uma árvore desabou na Praça Olímpica Luiz de Camões. A árvore caiu sobre a fiação, deixando algumas ruas do entorno da praça sem luz e ainda atingindo um veículo que estava estacionado na rua Manuel Madruga, impedindo a passagem de veículos. As equipes da prefeitura atuaram em colaboração com a Enel para restabelecer o fornecimento de energia elétrica e desobstruir a rua. Final de semana de transtornos também em Rio das Ostras, onde bolsões de água e alagamentos afetaram a orla do centro. O repórter Gustavo Santiago, do portal Cidade 24 Horas, traz mais detalhes de como ficou o centro da cidade após as chuvas. Essa situação é aqui na beira da orla da praia da cidade. Em diversos pontos da cidade, o acúmulo de água é visível, aumentando os riscos de acidentes. Equipes da prefeitura foram mobilizadas para monitorar os pontos críticos e realizar o escoamento da água onde é possível. Aqui na orla da praia, a situação é crítica. Vários pontos de alagamento e motoristas precisaram redobrar toda essa atenção. Também em Macaé, transtornos e prejuízos causados pelas chuvas. Equipes da Secretaria do Interior da Prefeitura de Macaé tiveram que fazer reparos logo nas primeiras horas do sábado, dia 9, no Frade e na Cachoeira do Sana, em função das fortes chuvas que atingiram as localidades, causando deslizamento de terra e deslocamento de paralelepípedos. O secretário do Interior, Rodrigo Curvelo, disse que recebeu solicitação dos moradores da rua principal do Frade, sentido ao Sana, e enviou logo uma equipe para fazer a manutenção, porque um grande buraco foi criado no local devido ao deslocamento de paralelepípedos. Já na cabeceira do Sana, houve deslizamento de terra e caminhões estiveram no local para resolver a situação de forma que o acesso não ficasse prejudicado e fosse liberado o mais rápido possível. Falando agora do município de Magé, onde a Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais concluiu a campanha anual de recolhimento de embalagens de agrotóxicos no Distrito Agrícola
do município. A campanha foi realizada em conjunto com o escritório local da Emater e também a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da região serrana fluminense, a Aracef. Aconteceu nos meses de setembro e outubro, recebendo as embalagens vazias dos agrotóxicos, que são recolhidas para ter um destino adequado, visando não agredir o meio ambiente. O secretário de Agricultura, engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Ramos, diz que foram finalizadas 669 unidades retiradas no distrito agrícola. Embalagens de todos os tipos, metálicas, sacos, bombonas plásticas, baldes e todas as demais, levadas para um centro de triagem, onde passam por uma lavagem especial e são separadas. As que podem ser recicladas são encaminhadas para se tornarem novas embalagens e as demais são incineradas em local adequado para o material, segundo Luiz Gustavo. Em Petrópolis, impasse na transição de governo. A equipe de transição do prefeito eleito, Ingo Rames, afirmou em reunião que não aceitará acordo sobre reestruturação do Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais que se estenda para além de 2024. O grupo afirma que a decisão reflete o compromisso da nova administração em manter a sustentabilidade fiscal do município e assegurar que as decisões tomadas agora não comprometam o orçamento e os recursos da futura gestão. Diz ainda o grupo indicado pelo prefeito eleito que, para uma transição responsável, é essencial que qualquer medida ou acordo referente ao Fundo Previdenciário esteja focado em soluções para o ano de 2024, ou seja, a partir de janeiro de 2025, novas negociações seriam conduzidas já pelo próximo governo. Daqui a pouquinho tem outras informações das cidades, mas agora o giro pelas informações de destaque no Brasil e no mundo. Uma decisão do Supremo Tribunal, STF, permite que novos servidores públicos possam ser admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em vez do regime estatutário tradicionalmente adotado pela União, Estados e Municípios. Confira mais sobre o tema que vem abalando aí a questão dos servidores e, na sequência, outras informações do Brasil e do mundo com Rodrigo Amorim e Dilma Beck. Na prática, a decisão do plenário do STF vai permitir que funcionários públicos sejam contratados como seletistas ou estatutários. Os ministros optaram por garantir os direitos de quem já atua no serviço público, mas não encerraram totalmente a possibilidade de estabilidade. Deixaram a cargo dos governos federal, estadual e municipal decidir que modelo de contratação é o mais adequado para cada área. É claro que mesmo no regime seletista, você pode ter distorções e o próprio regime contratual não é um regime barato, porque o pagamento do FGTS, de todos os encargos trabalhistas, isso não significa que será necessariamente mais barato, mas eu tendo a achar que é um mecanismo mais fácil, mais claro de ser gerido pela administração pública, para se ter mais transparência e evitar tantas distorções na administração pública. O Brasil tem hoje quase 13 milhões de pessoas empregadas no setor público, entre estatutários contratados via CLT e sem carteira assinada, como provisórios. Proporcionalmente, é menos do que países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Chile. Se o número de funcionários públicos não é o problema, por outro lado, pesam e muito os supersalários, que passam do teto do funcionalismo de R$ 41 mil. Com os chamados penduricalhos, estouram e muito esse limite. A folha salarial e a previdência estão no topo da lista das despesas obrigatórias do governo, que consomem 92% das receitas da União. Neste sentido, a decisão do Supremo também pode ajudar a reduzir os custos com o pessoal e o déficit da Previdência. Essa é a principal diferença do ponto de vista da gestão. Enquanto o trabalhador comum, ele basicamente, ao se aposentar, terá direito a uma aposentadoria proporcional à taxa de contribuição feita por ele ao longo do seu tempo de trabalho, o regime jurídico único possibilitava aos trabalhadores terem acesso a 100% do rendimento no momento da aposentadoria.
E no regime estatutário, vocês têm o ônus das esferas federativas cuidarem da sua própria previdência, e como você sabe, nós temos uma enorme dificuldade de solvência das previdências, então isso, de alguma maneira, é um ônus a mais para cada uma das esferas federativas. A decisão da Corte poderia ser o primeiro passo na direção da reforma administrativa, um tema que depende de aprovação do Congresso e do Poder Executivo, e sobre o qual ainda não há consenso. Já estão no segundo ano do mandato, no qual eles começam a pesar de forma mais significativa o custo político de suas escolhas. E aí o custo político de fazer alguma reforma administrativa é justamente ter que mexer, criar padrões que vão cobrir colaboradores que já estão em exercício. Então, muito descontentamento, muita perda de voto. A Advocacia Geral da União entrou com ação contra a Enel. Devido aos piques de luz da maior cidade do país, o valor ultrapassa R$1 bilhão. A ação civil pública foi apresentada hoje na Justiça Federal em São Paulo. No pedido, a AGU afirma que a Enel escolheu aumentar os lucros da operação em vez de realizar os investimentos necessários para manter a qualidade mínima do serviço, conforme previsão legal e as regras do setor elétrico brasileiro. Além dos R$260 milhões a serem destinados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, a Advocacia Geral pede uma indenização para cada consumidor que ficou por mais de 24 horas sem energia após o temporal do começo de outubro em São Paulo. Nesse caso, o pedido é de R$500 por consumidor para cada dia sem energia. Oficialmente, as eleições nos Estados Unidos estavam fora da pauta, mas não teve jeito. A vitória de Donald Trump foi assunto entre os participantes da cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. A dúvida é: como ficará o cumprimento dos acordos internacionais? A resposta depende da posição política dos parlamentares. A vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos impacta nos principais temas mundiais que estão sendo discutidos no P20: sustentabilidade ambiental e combate à pobreza. O presidente eleito para a maior economia do mundo tem posições muitas vezes opostas ao atual governo daquele país. Sobre a questão ambiental, por exemplo, ele reforçou durante a campanha o seu apoio à indústria petrolífera, repetindo o slogan "Perfure, baby, perfure". Sobre a questão social, ele prometeu uma deportação em massa dos imigrantes ilegais no país. Entre os brasileiros participantes do P20, 2 senadores têm visões divergentes. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vê perigo para a humanidade. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, acredita que haverá moderação. Até pelo que ele disse na campanha, continuam aquelas características que marcaram o primeiro governo e que foram quase fatais para a humanidade, entre elas o negacionismo científico, a negação das mudanças climáticas e o espírito claramente autoritário, não é, contra a democracia, e isso vai ter repercussão em vários outros países do mundo. Com certeza haverá de ter um caminho menos extremista, mais sensato, para a gente poder traçar soluções juntos para o benefício do próprio planeta. A deputada delegada Adriana Acorce, do PT de Goiás, lembrou que Trump é condenado por questões femininas. Vejo de forma preocupante em vários aspectos. Primeiro, pela eleição de uma pessoa condenada por vários crimes, inclusive crimes contra mulheres, que são considerados hediondos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, entende que a eleição de Trump ajuda os brasileiros na luta contra o abuso de autoridade. Para nós brasileiros, em particular, é especial porque a oposição tem denunciado com frequência nos Estados Unidos e em outros países também, mas nos Estados Unidos, por ser uma nação democrática, os abusos de autoridade que aqui acontecem, a tirania que nós estamos enfrentando, censura e assim por diante, e ter na presidência dos Estados Unidos uma pessoa que nos entende e sabe o que é essa perseguição, porque também foi perseguido nesses últimos anos lá no seu país, é fundamental. A presidente do Parlamento do Mercosul, a argentina Fabiana Martín,
disse que é o momento de apostar no diálogo entre as nações. Creio que é parte de um momento, um ressurgimento de certas ideologias políticas, de que realmente o que deveríamos pensar, ou em que deveríamos apostar, é que as políticas e os governos serão maduros o suficiente para serem capazes de dialogar, e não alcançar posições antagônicas, que são tão ruins para eles, para a região. Penso que desde que todos consigamos dialogar, não devemos ter medo dos extremos. E a Assembleia Legislativa também realizou um grande evento para debater temas a serem levados ao encontro do G20. Confira na reportagem. No encerramento da jornada G20, evento promovido pelo Fórum Permanente da Alerj e que aconteceu no Palácio Tiradentes, foram abordados temas relacionados à juventude, empreendedorismo social, igualdade de gênero nas economias globais e empoderamento feminino. A cerimônia começou com a apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada exclusivamente por mulheres, crianças e jovens da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, interpretando músicas que fazem parte da cultura popular brasileira, como A Banda de Chico Buarque e Maria Maria, de Milton Nascimento. Isso é importante, né? A vivência, trazer essa discussão à tona, né? Trazer a discussão e trazer esses dois conceitos que eu falei agora no final, né? Não existe uma sociedade sustentável se não tiver inclusão. Não existe uma sociedade sustentável se não tiver uma tecnologia com acesso a todos. Então é muito importante essa discussão, é muito importante a criação desse documento e que a fala de cada painel que foi apresentado aqui seja levada à cúpula do G20, né? Ou seja, a gente, como eu falei bem lá no início, a nossa função era fazer essa ponte entre o local e o global. E agora está na hora de executar essa ponte, né, através desse documento. E espero que dê tudo certo e vai dar. E com isso a gente vai cada vez mais melhorar o nosso estado. Esse é o nosso grande objetivo. Ao longo da semana, o Palácio Tiradentes recebeu representantes da sociedade civil, especialistas em diferentes temas e parlamentares para debater sobre o mercado de trabalho, tecnologia e informação, desenvolvimento sustentável, bioeconomia e pautas essenciais para o desenvolvimento global. O objetivo final é elaborar um documento com base nas discussões que será entregue à cúpula do G20, que se reúne no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. A partir de iniciativas como essas, que a gente começa a fazer uma mudança de paradigmas e de pensamentos, né? Se essas mulheres chegaram no cabeça do topo de indústrias nucleares, de multinacionais, né? Na advocacia, tendo ali, ocupando ali espaços que vão decidir o rumo de todos os advogados do Estado. Então, isso é possibilitar as pessoas poder olhar e ver e entender que elas podem chegar também. A parlamentar também elogiou o trabalho realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio, responsável pelos debates da jornada G20. Para a deputada, espaços de diálogos e com a participação da sociedade civil são fundamentais para o desenvolvimento. A gente chama agora a previsão do clima-tempo para os próximos dias. A semana começa com o avanço de uma nova frente fria em direção ao Rio Grande do Sul. Esse sistema favorece a formação de nuvens carregadas na região da Campanha Gaúcha e também no extremo sul do estado. Em toda a área alaranjada do mapa, a semana começa com um predomínio de sol, tempo firme e também temperaturas altas. Já no interior da região norte, nordeste e também grande parte de Mato Grosso e de Goiás, previsão de pancadas de chuva que ocorrem principalmente à tarde. Essa chuva é acompanhada por raios, trovoadas e ventanias. Atenção especial para Salvador, que deve ter um dia mais chuvoso, com potencial para causar mais estragos. Em Porto Alegre, as máximas chegam aos 30 graus. Em São Paulo e em Salvador, 28. Em Cuiabá, 32 e até 29 em Manaus. A gente retorna com os municípios
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé liberou o calendário de atendimento itinerante do CRAS Volante para o mês de novembro. O serviço leva os atendimentos do CAD único nos CRAS físicos para a população de bairros que não contam com as unidades. O atendimento, segundo a secretária da pasta, Flávia Gomes, começa a partir das 9 da manhã e o objetivo é ampliar a cobertura do serviço socioassistencial. Nesta quarta-feira, dia 13, a comunidade do Jacaré, em Suruí, estará recebendo o serviço volante na rua João Félix do Bonfim, próximo ao Colégio Coronel Sérgio. Já na quinta-feira, dia 14, será a vez da comunidade Leque Azul, em Mauá, que estará recebendo a unidade volante no Parque Dom Pedro, em frente à Escola Municipal Horácio Silva de Melo. Um final de governo nada positivo do prefeito Marcelino Borba de Rio das Ostras. Crise financeira e administrativa na prefeitura do município. Em decisão judicial recente, Rio das Ostras, a prefeitura foi condenada a pagar uma dívida de mais de 47 milhões e meio de reais ao Grupo Prisma, responsável pela prestação de serviços essenciais de limpeza nas áreas de saúde e educação. Além de cerca de 500 funcionários terceirizados sem pagamento, a inadimplência da prefeitura coloca em risco até mesmo o atendimento de serviços essenciais da cidade, nas áreas justamente de saúde e educação, desde escolas até unidades de saúde. A situação vem preocupando o próximo governo, apesar aí da transição, né, como nós noticiamos recentemente, mas realmente a situação financeira do município para o futuro governo do Carlos Augusto, pelo menos no seu início, não é animadora. Porém, a gente sabe que Rio das Ostras é uma cidade de grande arrecadação e, adequando o orçamento, as coisas podem voltar a entrar no eixo. Já aproximando aí do fechamento desta edição, mas antes nós vamos girar as informações policiais, alguns dos destaques dos últimos dias. Ossada foi encontrada em uma das áreas mais afetadas pela tragédia de 2022 em Petrópolis. Operários que ainda trabalham nas obras de recuperação do Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, viram os restos mortais e acionaram a polícia. A perícia já identificou que são realmente ossos humanos e investiga se é de alguma vítima do soterramento. O único ainda constando como desaparecido no local é o Lucas Rufino, de 21 anos. O outro desaparecido durante a tragédia não foi naquela região, foi o senhor Heitor Carlos dos Santos, 61 anos, mas ele estava em um dos ônibus que caiu no rio Quitandinha, no Washington Luiz. Exames de DNA serão feitos para tentar identificar a Ossada. A 126ª Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio investiga a morte do sargento da Polícia Militar, Rodrigo Noval de Oliveira, de 46 anos. Ele era lotado no 30º Batalhão de Polícia Militar em Teresópolis e foi morto a tiros na noite da última quarta-feira no bairro Aquários, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Ele estaria visitando parentes na rua Tubarão quando foi reconhecido e morto por criminosos da localidade. De acordo com a Polícia Civil, o veículo da vítima foi levado pelos criminosos, mas localizado em seguida. Até o fechamento desta edição, seguiam as diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. O 30º Batalhão de Polícia Militar divulgou nota lamentando e solidarizando com os familiares. Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente prenderam envolvidos em esquema de tráfico de animais silvestres na Baixada Fluminense. Já havíamos falado anteriormente de um estudante de veterinária que tentou vender um macaco prego, estava sendo transportado em caixa de transporte, condições de maus tratos. Além desse caso, a gente vê as imagens aí de cerca de 21 aves sem anilhas ou registros de origem, incluindo espécies ameaçadas de extinção, e que estavam com outro dos detidos que é acusado de receptar os animais de caçadores clandestinos. Os animais foram resgatados e encaminhados para cuidados especializados.
Agentes da 109ª Delegacia de Polícia de Guaba Grande prenderam um homem no sábado, dia 9, por tentativa de estupro e lesão corporal. A vítima procurou a unidade para relatar os crimes ocorridos dentro de sua residência, dizendo que chegou a se abrigar na casa de um vizinho para escapar da tentativa de estupro. O agressor, que foi detido, levado em flagrante para a própria 129ª DP, já tinha passagem por homicídio, roubo, violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. E um veículo que teria sido roubado em Duque de Caxias no último mês de setembro foi recuperado por policiais rodoviários federais numa abordagem realizada no quilômetro 182 da BR-101 em Rio das Ostras. Durante a vistoria no veículo foram encontrados indícios de alteração. A equipe então aprofundou a fiscalização e descobriu que na verdade era outro da mesma marca e modelo com registro de ocorrência de roubo em Duque de Caxias. O motorista informou que pagou pelo carro R$30 mil através de Pix enviado ao vendedor. Ele foi levado em flagrante e foi preso e o veículo apreendido na 128ª DP em Rio das Ostras. E assim chegamos ao final desta edição. Muito obrigado à nossa equipe técnica, obrigado a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Um grande abraço e até a próxima edição. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa, e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary INE Fiocruz. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender. Percebeu que Magé está bem iluminada, né? Tá de noite e parece que tá de dia. Só aqui no Parque Linear do canal já foram instalados mais de 30 lâmpadas de LED. Mas não é só isso não. Vem comigo que eu te explico. E quando menos esperar, clareou. A iluminação ficou boa, dá pra jogar um fute-mesa, jogar alta, fazer uma caminhada. Melhorou bastante aqui na comunidade do canal. Tô gostando bastante. Tá bem parecido como se fosse o dia. A qualidade tá bem legal. Recomendo a todos que venham para conhecer, para prestigiar Pau Grande. Aqui em Magé já foram mais de 1.200 pontos de LEDs espalhados por todo o município. É mais segurança, economia e sustentabilidade para o povo. Ajuda as crianças, os comerciantes e todos os moradores. Magé, nossa cidade, nossa casa. Consultar protocolos é muito fácil com o Garrinchinha. Digite ou fale a mensagem protocolo. O Garrinchinha precisa saber se é para você, cidadão, CPF, ou contribuinte, CNPJ. Nesse caso, é com o CPF. Na sequência, informe o número e ano do protocolo, de acordo com o exemplo. Aguarde o Garrinchinha baixar o protocolo solicitado. Pronto! Mais um documento emitido com sucesso. Prefeitura de Magé. Governando com amor.